Doutor Moisés, eu queria que você falasse um pouquinho, eu tenho até uma curiosidade. Eu sei que você foi prefeito lá em Paraíso, veio para Palmas em 91, tomou posse. Em 92, aproximadamente, eu tenho uma foto super curiosa, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Houve uma plantação de arroz aqui em volta do palácio, lembra disso? Lembro. Lembra que veio uma máquina para colher e milhares de pessoas vieram pegar o arroz? Eu tenho foto disso e vou colocar na entrevista. Eu queria que você falasse então sobre a atuação lá, vim para cá e o que foi ser governador do Tocantins. Bom, em primeiro lugar, eu já estou governando a cidade, parece, pela terceira vez. Uma na época de Goiás e duas agora, de 2013 até agora. Fui reeleito agora e estou no primeiro ano dessa nova segunda gestão. E a gente tem feito em Paraíso uma demonstração que tudo é possível se fazer, quando se tem planejamento, transparência, honestidade e competência para fazer. Eu queria dizer ao povo que nos vê e nos ouve, que a cidade de Paraíso, nós encerramos o ano de 2017, com todas as contas pagas. Todos os direitos funcionários estão em dias, projeções e tudo, e pago. Não devemos um fornecedor e nenhum prestador de serviço, a não ser o que ainda vai empenhar para ser pago. Nunca paramos de fazer obras. Só no momento atual nós estamos fazendo 29 obras em execução e estamos licitando mais 12. Isso com recurso próprio e recurso que a gente consegue em Brasília. Então, lá na nossa cidade de Tocantins, nós proibimos falar em crise. Quem trabalha comigo, se falar em crise perto de mim, eu peço ele para sair. Nós falamos em dificuldades, que nós estamos vencendo com trabalho, com amor e formando uma equipe que faça com amor aquilo que está executando. Falo todas as vezes, hoje já falei com a turma da ação social, a necessidade de não se deixar acomodar, mas que nós temos que fazer tudo com muita determinação e muito amor, porque nós só produzimos bem se trabalhar com dedicação e com amor. Se estiver insatisfeito, nós não produzimos. E nós conseguimos montar uma equipe na Prefeitura de Paraíso muito eficiente, que está nos ajudando demais nessa andada dessa carruagem. E temos feito muito, fazendo obras constantemente. Então, para demonstrar que é possível fazer, que a crise que nós vivemos no Brasil hoje, existe crise financeira, pode existir, mas a crise principal é crise moral, é crise de honestidade, é crise de falta de gerência, de competência para gerir o que toma conta. É isso que está acabando com o Brasil. As mordomias, os excessos de gasto em todos os poderes, inclusive no nosso. Eu fui governador, prefeito pela terceira vez, governador, deputado estadual, contribuí com o INSS e os outros institutos, IPASG e outros, 38 anos e meio. Eu aposentei com R$ 3.800 e nunca fui reclamar que está pouco, porque na lei, na época que eu apresentei, disse que a lei era assim. No entanto, tem as aposentadorias absurdas de 109, de 60, de 32, de 40, pessoas que continuam trabalhando e ganhando. Mas não é só isso. É que preciso cortar esse excesso, porque senão quem vai continuar sofrendo cada vez mais é o mais pobre. Estoura tudo na mão do pobre, porque é a grande maioria. Quem é que mais alimenta? Quem é que mais veste? Quem é que mais precisa de remédio? É a maioria. Quem é que é a maioria? É o mais pobre. Então é preciso que esse país nosso mude. E a minha esperança é que um dia esse Brasil velho possa mudar de verdade, para a gente fazer um país altamente democrata, mas acima de tudo, que tenha uma sociedade consciente do seu dever. Culpa de tudo isto é nossa. Nós que temos direito ao voto. Nós é que votamos mal. Nós é que votamos por interesse, por favores, por promessas. Não sabemos analisar em quem votar e por que votar. Estou há 30 anos falando isso nesse estado, em reuniões pequenas e grandes, para ver se a gente planta uma semente. Ela está sendo plantada, irrigada. Agora ela está gerando pouco, porque é preciso aumentar cada vez mais. Doutor Moisés, a nossa entrevista é sobre a sua história, e o senhor fez isso até agora. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o futuro de Palmas. Nós temos uma cidade que, a princípio, não sei se você lembra do plano diretor inicial, eram predinhos baixinhos, e hoje nós temos uma cidade com 30, 40 apartamentos. 50. 50? 50. Eu nem sabia desse detalhe. E isso fora absolutamente do plano inicial de Palmas.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, o que foi ser governador naquela época. Hoje está prefeito, mas como é que o senhor vê esse crescimento de Palmas dentro desta forma, completamente fora do que foi planejado no passado? Olha, tem hora que eu paro aqui em Palmas e lembro da cidade de Goiânia. Goiânia, quando foi planejada, era para ser assim. Você sabe aquelas vielas que nós temos em Goiânia, no centro de Goiânia? Uhum. Aquelas vielas ali são ruínas que criaram, onde não podia construir, foram construídas. Mal cabe um carro. É verdade. E as vielas que hoje tem em Goiânia, acabou com o centro de Goiânia. O comércio de lá cada dia mais decadente. Por quê? Não tem nem onde estacionar. Então ali aconteceu a mudança do plano do diretor da cidade e se fizeram aquilo. Aqui não está indo no caminho do mesmo jeito. Eu tenho ali perto das avenidas ali, que eu não sei o nome delas agora, que era para ser do lado da residencial e do lado de cá não era para construir. Está tudo enchendo de comércio. Não é verdade? Saindo fora. Faz a casa lá e faz o comércio de cá. É verdade. Então, isso começa dessa forma, construindo onde não deve, o que não deve, e no futuro está tudo mudado. Quer dizer, nós temos ali as ruas, em algumas quadras, as ruas são bastante estreitas, porque a intenção era essa, ter poucos moradores. Constrói um prédio ali de 25 andares, 30 andares, são 35 famílias naquele pedacinho de chão. Quando sai lá da garagem, que vai a rua está estreita no carro. Põe um carro dos dois lados, não passa outro. Verdade. Por quê? Porque está sendo aos pouquinhos, sem se perceber, e com o interesse comercial das coisas, as coisas vão mudando. E o poder público vai sendo conivente com isso. E Palmas? Como está hoje para o senhor, depois de tanta mudança daquela época? Olha, Palmas a gente não pode comparar Palmas de hoje com daquela época, é totalmente impossível. Palmas naquela época era cerrado. É verdade. Você falou aqui em plantação de arroz. Ah. Por quê? Porque aquela plantação de arroz nas quadras vazias, tudo, era para o pobre ter aquele arrozinho para comer. Em vez de eu plantar uma flor lá que não tem água para aguar, ia morrer o capim, plantava o arroz. E quando colhia, o pessoal ia comer aquele arroz. Eu fotografei isso. A finalidade era essa, porque estava tudo começando, e muito desemprego e muita gente chegando. Então foi uma alternativa assim, que aquilo que era temporário, não era para sempre, automaticamente para fazer. Mas é uma coisa que não estragava o plano de diretor da nossa cidade. Muito pelo contrário, apenas ficava ali, daqueles meses, tirava e depois o poder público ia fazendo, como já fez, muitas e muitas praças. Eu gostaria então, doutor Moisés, que o senhor passasse uma mensagem para o jovem palmense, esses que nasceram já aqui, que nós já temos 28 anos, então nós temos jovens, muitos jovens que já nasceram em Palmas, uma mensagem do que é o futuro de Palmas, para esse jovem. Olha, eu queria falar a toda essa juventude que está aí, que a maioria é nascida aqui na nossa cidade, que o nosso futuro é muito, muito gratificante. Nós temos um futuro muito promissor pela frente. Mas ao jovem eu queria levar a mensagem da conscientização política. E quando eu falo em conscientização política, não é a conscientização de votar em A ou B, não é ser candidato, nada disso. É a política de se viver com a sociedade. Que nós possamos respeitar o nosso irmão com o nosso dever, nosso compromisso, mas que a gente tenha conhecimento necessário dos nossos direitos, dos nossos deveres. Nós precisamos mais do que nunca ter isto, que começa a nossa educação de berço, continua pela escola e na vida cá fora, nas ruas e nas avenidas e nas praças. É preciso a gente ter a consciência que nós somos responsáveis por tudo isso. Dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações, depende o nosso futuro dos nossos netos, dos seus filhos e de toda a sociedade. Então eu queria que essa juventude entendesse que ela tem que estudar a nossa história. Na história de A e de B, de C, não, estudar o porquê que nós precisamos entender da nossa história. Por que nós podemos preservar o que é bom e contestar com aquilo que a gente discorda. Mas é preciso ter consciência disso. E a juventude é o material principal que nós temos. É o material humano que tem para poder se educar para amanhã, quando forem adultos, ser bastante compenetrado do seu dever e dos seus direitos. É isso que a gente quer para Palmas, para essa juventude da nossa cidade. Doutor Moisés, foi um prazer muito grande o senhor vir ao nosso programa para contar a sua história. E nós passamos para o nosso público a ideia do que foi iniciar Palmas e chegar até hoje com a história de Moisés Avelino. Muito obrigado pela sua presença e suas últimas considerações. Nós queremos agradecer o seu convite
e esperar que a gente possa ter dado um recadinho, apesar de muito resumido, porque a nossa história de Palmas é bastante longa, inclusive a minha história em Palmas tem muito mais o que fazer desde quando começou na sua estruturação da sua fundação, mas que a gente fica muito grato por isso e esperamos que isso possa servir de conhecimento para aquele que nos ouve e nos vê. Encerramos assim. Domingo, outro estará aqui, outro pioneiro nesta cadeira. Até lá!